A gente vai falar um pouco sobre os sonhos. E este é um tema bem interessante, além de desafiador, e que chama muito interesse e desperta muita atenção. É muito comum a gente escutar pessoas dizerem assim: eu sonhei com isso, o que significa? Eu sonhei com um cachorro solto na rua, o que é que isso significa? Bom, essa linha direta entre o sonho e uma interpretação não é algo que se dá dessa forma como o senso coletivo imagina. Bom, basicamente, relatos sobre interpretação de sonhos são bem antigos. A gente encontra nos textos das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente encontra os próprios relatos que apontam para o futuro. Então, basicamente, a gente construiu um senso coletivo sobre o sonho de que ele é uma mensagem acerca do futuro. Então, parece que todo sonho teria a obrigação de ter uma linha para o futuro, mas basicamente o trabalho que a psicologia faz com o sonho é bem diferente, é muito mais amplo do que essa passagem simples entre isso significa isso. Bom, o primeiro a postular uma estrutura capaz de entender os sonhos foi Freud. De modo sistemático, ele tem uma obra onde trata disso. E basicamente o Freud acreditava, isso de uma maneira bem simples, dado que o vídeo é curto, o Freud acreditava que o sonho que nós temos é algo que já pertenceu ao consciente e foi reprimido. Como foi reprimido na instância consciente, ele foi jogado no lago do inconsciente e ali se realiza por meio de sonho. Então, basicamente, um sonho seria a realização de algo que não foi bem sucedido ou não foi realizado de forma consciente. Ou seja, ele é o resultado de experiências que foram reprimidas. Como foram reprimidas conscientemente, se realizam no inconsciente. Nesse sentido, o Freud acreditava que a forma de entender esse sonho era a partir da energia sexual. Então esse seria o princípio de leitura que o Freud utilizaria para entender o sonho. Mas a gente percebe que logo um pouquinho após o Freud, um dos seus discípulos, talvez o mais importante dos seus discípulos e depois dissidente do movimento psicanalítico, o Jung, ele propõe também uma forma de entender os sonhos. Enquanto Freud chama de interpretação dos sonhos, a teoria analítica do Jung não tem essa pretensão de interpretar. O entendimento junguiano é de ampliação do sonho. Isso se deve pela seguinte afirmação: a compreensão que os dois têm de inconsciente tem uma variação ali. Enquanto Freud fala do inconsciente como aquilo que é resultado de experiências reprimidas ou negadas, o Jung entende que o inconsciente tem sim uma dimensão de coisas que foram jogadas ali, mas ele também está alinhado com um inconsciente chamado coletivo, que é um tipo de tesouro comum a toda a humanidade. Essa é a primeira diferença na compreensão do inconsciente, que se projeta na forma de entender um sonho. Então, quando alguém sonha, esse sonho não diz respeito apenas a ela, mas esse sonho dela está para ela a partir de uma imagem que pertence a todos. Por exemplo, alguém que sonha com o pai, ele não está sonhando só com o seu pai, porque queira ou não, goste ou não, todos temos pai. E a experiência boa, a experiência ruim não apaga o fato da imagem paterna estar ali em nós. Então, quando alguém tem um sonho desse tipo, com pai, mãe, irmão, que são instâncias que pertencem a toda a humanidade, de uma maneira geral, de uma maneira bem superficial, pode ser dito que pertence a todos, esse tipo de sonho faz com que ela tenha contato com um material que é muito mais antigo do que ela. Nesse sentido, é comum que uma mulher que está esperando um bebê sonhe sempre com a sua mãe, porque o que está em jogo ali é a forma como ela está construindo, interagindo com a sua maternidade. E aí, é claro, a sua maternidade, a sua infância, tudo isso vai dialogando por ali na forma como esse sonho é expresso. Mas o Jung acreditava também, e a teoria analítica assumiu essa perspectiva, de que, de uma certa maneira, de fato, Freud está certo quando diz que instâncias reprimidas estão ali no sonho, mas acrescentou que, além disso, existem interações entre o inconsciente e o consciente.
nesse sentido, se a interpretação de sonho a partir de Freud tenta entender qual é a mensagem do inconsciente para o consciente, a perspectiva analítica a partir de Jung tem uma ótica um pouco diferente. Tenta perceber no diálogo, é um diálogo entre um material inconsciente e a consciência da pessoa, e tenta entender a partir do que ele chama de ampliação do sonho. Não é uma interpretação, é uma ampliação. Ou seja, o terapeuta de linha analítica, quando ele se depara com vários relatos de sonho, porque são vários, não pode ser apenas um, esses relatos devem ser colocados em linha para que se encontre elementos comuns entre eles, e a partir desses elementos comuns esgotar o máximo de sentimentos que estes elementos são capazes de despertar, para aí se entender sobre o que é que esse sonho fala. Então, basicamente, de uma maneira bem simples, seria essa uma delimitação e a forma como a psicologia pode tratar o sonho. Então, essa história de ir para a internet e buscar significado de sonhos é algo equivocado, porque o sonho, independente de Freud ou Jung, a forma de entender quer dizer o seguinte: o sonho está alicerçado em experiências da pessoa, experiências de ordem pessoal, particular, mas também experiências que dizem respeito a estruturas muito maiores do que nós. Então espero ter aberto uma conversa bem legal e a gente se encontra por aí.